Olá, meus amigos, bom dia. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Todas as semanas nós passamos um assunto e o assunto de hoje é sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. A importância da paternidade na vida dos filhos. É um assunto um tanto quanto extenso, nós vamos tentar aqui resumir este assunto, vamos tentar trazer ele de uma forma coerente, equilibrada e entendível para vocês. Mas já iniciando, para que não fique um texto muito longo, nós precisamos acrescentar, meus amados, que mesmo já desde o início da gestação, né, entende-se que o filho ou a filha ouve e distingue ali a voz dos pais, a voz dos seus familiares, todos, na verdade, né? Então ele percebe, assim, a relação de ambos, né? Sendo comprovado cientificamente até que a alteração do tom de voz, a influência na sua forma de perceber as coisas, muda, ele consegue distinguir um momento de raiva, um momento de ira, um momento de amor, um momento de carinho. Portanto, a demonstração de uma boa relação é crucial desde a gestação. A demonstração de respeito, de amor, de carinho, já desde o ventre, influencia muito na vida do feto, né? Na vida da criança que está sendo ali gerada, né? E ali ela já começa o quê? Já começa a moldar o ser, né? E onde é que nós podemos ver isso, meus amados irmãos? Lá em Gênesis 25, 22, no caso dos filhos de Isaac e Rebeca, eles lutavam no ventre dela, né? E assim disse, né? Que se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. E são esses Jacó e Esaú. E aí Deus esclareceu que haveria ali uma disputa e que o menor prevaleceria sobre o maior. Então, já desde o ventre, nós já percebemos esse tipo de ação. Nós já percebemos que as crianças já estão ali se formando, se percebendo, vivendo com toda essa relação, percebendo os pais, as mães, a família em si, avô, avó, irmãos, primos, tios, sobrinhos, e assim sucessivamente, amigos, né? E mesmo através desse exemplo que eu acabei de dar agora, nós podemos ver que quando isso é negligenciado, né? Quando isso é negligenciado no padrão divino, quando a gente começa a se afastar dessa relação com o padrão divino que é orientado por Deus para a criação de nossos filhos, as consequências são terríveis. Então, desde lá, desde o início, nós precisamos começar a prestar atenção nisso e começar a tratar a criança, já passar a partir da gestação a ter uma relação com ela. A revista de estudo da Escola Bíblica Dominical, ela fala para a família cristã, ela fala diretamente para a família cristã, ela traz o exemplo para a família cristã. Mas eu, meus amados, eu estendo isso a todas as pessoas que estão com os pés sobre esta terra. Eu estendo isso para todas as famílias. Que é o que nós vamos estudar hoje e ver, vamos ver que influencia em todas as famílias. Né? E a gente precisa prestar muita atenção nessas coisas. Desde que a família em si tenha princípios morais, tenha princípios éticos necessários para uma boa convivência. Nós sabemos que tem muitas famílias que não se preocupam com nada disso, mas a família tendo em si princípios morais e éticos, ela deve já passar a partir daquele momento. Na verdade, algumas crianças, elas trazem em si uma índole infantil e juvenil que quer levá-las a um afastamento de Deus, a um afastamento da igreja. Elas crescem de uma maneira rebelde, elas crescem sendo agressivas, sendo possessivas, né? O sentido da vida, o sentido da liberdade, do poder ser e fazer as coisas, a busca disso levam a uma certa revolta, né? Levam a uma certa revolta. Por quê? Porque eles não querem ser compreendidos ou não tentam compreender essas crianças, isto aliado ao fato de que os pais
deixam um pouco de lado a criação dos filhos. Muitos pais, é lógico que a gente não pode aqui generalizar, mas muitos pais deixam um tanto quanto de lado, se empenham em outras coisas, fazem outras, vão trabalhar, vão resolver os seus problemas e a criança vai ficando ali meio que deixando outras pessoas cuidarem, outras pessoas verem. É lógico que o sistema paternal, naturalmente, o natural do sistema paternal é o sistema patriarcal, ou seja, o pai provê todas as coisas e a mãe estaria ali cuidando e educando a criança. Mas hoje nós já vemos uma mudança muito grande disso. O pai trabalha, a mãe trabalha, a criança é deixada com babá, é deixada na escola, então complica um pouquinho mais as coisas, né? Complica um pouquinho mais as coisas. Então, o pai se empenhando no sustento da casa, a mãe acaba ficando com a responsabilidade. Mas hoje isso mudou completamente, como eu acabei de falar, e como nós todos estamos vendo, naturalmente aí, né? Mas falando aqui de pastores, e quando eu falo de pastores, eu falo de líderes, de um modo geral, né, da igreja, é lamentável constatar que muitos são rebeldes, revoltados e cheio de problemas emocionais. Eu estou falando, sim, de pastores, de pastores. Eles cuidam da família, cuidam da igreja, mas eles deixam de ter o mesmo zelo pelos seus próprios filhos, sem generalizar, é claro, meus irmãos, vocês precisam entender o que eu estou querendo passar para os irmãos. Os pastores, ele se empenha tanto na igreja, ele se empenha tanto no trabalho para trazer o sustento para casa que ele se ausenta da família e isso leva ele a esses problemas emocionais que eu acabei de falar. Então, eles não são pais que deixam de cuidar, tá? Mas eles deixam de ter o zelo pelos filhos, sem generalizar, eu estou falando para vocês e repito, mas eles deixam também de cuidar deles mesmos. Que uma pessoa que só trabalha, se envolve e desempenha na igreja, ele deixa de ter um tratamento para ele também, que é a felicidade de estar com a esposa, de estar com os filhos, de viver uma comunhão, de sair para passear, e isto com certeza traz problemas emocionais para esses pastores que estão super envolvidos no trabalho, super envolvidos nas igrejas. Eles se entregam de uma forma tão grande para o trabalho e acabam esquecendo a família. Eu falei bastante isso para que vocês entendam que não é só pastores. As pessoas também, elas naquele ímpeto de conseguir muitas coisas, de conseguir trazer um pouco mais de conforto para a família, eles trabalham em 2 lugares, trabalham em 3 lugares e acabam com isso deixando meio que de lado esta relação com a família e sofrem as consequências, passam sim por problemas emocionais, meus irmãos, passam sim por problemas emocionais e não são poucos problemas, não. Nós precisamos corrigir esta ideia, de primeiro igreja, depois família, primeiro trabalho, depois família. Na verdade, deve haver o quê? Deve haver um equilíbrio de relação, um equilíbrio de relacionamento. Nós iremos hoje analisar a relação entre o sacerdote Eli, da região de Siló, e os seus filhos, Hofni e Finéias, que se tornaram profanos como sacerdotes. Cresceram sob a orientação do pai, da mãe, da família, mas ele começou a ser deixado de lado para que ele pudesse exercer o seu sacerdócio. E assim eles se tornaram profanos, meus amados. E vamos verificar também ali em Samuel, tá? O profeta Samuel, é onde os seus filhos, Joel e Abias, eles se tornaram juízes, mas eles se tornaram avarentos, se tornaram gananciosos, né? Eles se tornaram ali juízes injustos, e isso sem que o pai soubesse. Eles eram carnais, verdadeiramente carnais, nada de espiritual, avarentos demais, gananciosos, tiravam proveito de tudo. Vemos aqui, meus amados, que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Isso não há dúvida. Antes da igreja,
e da escola, como nós falamos sempre em nossa igreja, aqui através da nossa pastora Débora, né? Os pais são os responsáveis. Os pais, a igreja é responsável por apresentar o reino de Deus, a escola por educar, mas o pai, a mãe, a família de um modo geral, são as pessoas que precisam colocar uma relação humanitária dentro do coração dessas crianças. A palavra de Deus tem que ser apresentada, a relação social entre ela e as pessoas, o convívio natural da vida tem que ser apresentado a elas têm que ser muito bem orientadas, elas têm que sentir o amor do pai, o amor da família, e tem que ter esse amor dentro delas, através da palavra de Deus que é apresentada a elas pela família e pela igreja. Aí nós entramos com a igreja. E ter a educação, o conhecimento que vem através da escola. Mas a responsabilidade principal é dos pais. O texto que seria lido hoje, nós não vamos ler para encurtar um pouco o nosso tempo de aula, seria 1 Samuel 2, de 12 a 17. Isso, 1 Samuel 2, de 12 a 17, mais o 22. E 8, de 1 a 3. 8, de 1 a 3. Ok? Então essa seria a leitura, nós não vamos fazer a leitura. Mas o primeiro assunto, já entrando aqui no primeiro assunto, nós vemos que a base social do Brasil, como uma família no sistema patriarcado, ela tem o pai como provedor de tudo, tanto do alimento, quanto das condições de moradia, quanto das condições de educação, e a mãe com a responsabilidade de administrar tudo isso. Importantíssimo o papel dela é administrar tudo isso e criar e cuidar dos filhos. E como eu já disse no começo, essas coisas estão mudando, meus amados. O trabalho feminino está aí com toda a força que ele vem, não é crítica, é uma coisa muito boa, mas nós precisamos começar a nos adaptar, Pai, como chefe da família, e como nós estamos vendo neste trimestre, a Bíblia apresenta bons e maus exemplos. Bons e maus exemplos, ela não omite nada. Nós vimos durante esses estudos que nós já fizemos anteriores, o erro e o acerto, né? Então nós vemos, meus irmãos, que o patriarcado ele foi criado por Deus lá no Éden. Lá no Éden ele já criou o patriarcado, o homem, né, tendo a função dele, a mulher tendo a sua função. Então nós vemos ali homem e mulher com características biológicas diferentes, formando assim um casal. Eles estariam muito bem se eles não tivessem caído em pecado. Nós estaríamos muito bem, né? Adão ali, ele perdeu o quê? Ele perdeu a noção das suas responsabilidades. Mas a despeito da sua queda, ambos cumpriram o seu desígnio na formação da primeira família na Terra. A figura do pai, meus irmãos, ela era definida como o líder do lar, sendo a mulher a segunda pessoa de maior autoridade dentro da casa. No caso de Eli e Samuel, ser sacerdotes, para eles era mais importante do que isto, mais importante do que tudo. Era mais importante eles exercerem o sacerdócio do que exercerem o sacerdócio também paterno dentro dos seus lares. E assim eles foram, assim eles foram displicentes na relação com a sua família, na relação com o lar, na relação com seus filhos, a despeito de uma vida ilibada que eles tinham diante de Deus e diante de todos os homens, a despeito de tudo isso. Mas o descuido com a relação ao cuidar do lar traz o quê? Traz sérias consequências. E hoje em dia, meus irmãos, muitos obreiros estão agindo da mesma maneira. Eu falo aqui de obreiros porque a revista se refere à igreja, mas obreiros aqui eu coloco também. Muitos pais estão agindo desta mesma maneira, se preocupando mais com o trabalho, mais com a igreja, mais com isso, mais com aquilo, do que com a própria família, do que com as crianças. Eles cuidam bem das coisas espirituais, da provisão da família, mas eles falham aonde? Na criação dos filhos. E isto traz o quê? Traz uma decepção aos filhos.
uma decepção muito grande. Seria possível nós imaginarmos que dois sacerdotes que administravam o tabernáculo em Israel, administravam ali no tabernáculo de Israel, eles poderiam ter seus filhos profanos, enganosos perante toda a congregação de Israel? 1 Samuel 2,12 diz que os filhos de Eli eles foram considerados ali filhos de Belial e eles não se importavam com o Senhor. Isso está lá no versículo 8, no capítulo 8, versículo 3 também. Né? Martinho Lutero, inclusive, meus irmãos, ele comentou que quando a Bíblia fala, Deus fala, significa que ela tem em si mesmo autoridade moral para que obedeçam os seus princípios. Ambos os sacerdotes, meus irmãos, eles eram extremamente radicais quanto à observância da lei. E rigorosamente tinha que se cumprir a lei, mas eles foram displicentes com seus filhos. No caso de Eli, seus filhos foram taxados como sendo filhos de Belial, que é um demônio presente na mitologia cananita, né? E que determinava o quê? Como sendo o adversário do povo escolhido. Então eles eram como contra aquele povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. Portanto, este era o conceito de seus filhos. Ele, velho, cego, ele não acompanhava mais os trabalhos sacerdotais dos seus filhos, né? Que eram, vamos dizer assim, que não eram, que não eram, vamos dizer assim, dignos daquilo que eles faziam. Né? Já Samuel, ele constituiu seus filhos como juízes em Berseba. Isso está em 1 Samuel 8, de 1 a 2. Né? Mas estes se tornaram avarentos, como eu já disse. Jamais, meu irmão ou minha irmã, permita o peso deste cuidado à sua esposa apenas. Minha irmã, não permita jamais o peso deste cuidado ao seu marido apenas. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Cada um tem a sua parcela. Jamais devemos nos furtar a isto, ao custo de trazer um dano familiar irreparável aos olhos humanos e aos olhos de Deus também, é claro, né? Mas a gente trata aqui aos olhos humanos porque todo mundo que vê vai criticar, vai apontar o dedo, vai te chamar para a responsabilidade. Você não é irresponsável, você simplesmente se perdeu neste cuidado que nós devemos tomar. Uma coisa que fatalmente atinge muitos homens, que dirá sacerdotes, presbíteros, diáconos, entre tantas pessoas relacionadas com tudo isso, quer se empenhar tanto, quer ajudar tanto, quer participar tanto, colaborar tanto e acaba esquecendo de si mesmo e acaba esquecendo da sua relação familiar. E esse dano é irreparável, meus irmãos. A autoridade, ela está implícita nos princípios da obediência a Deus. Aí você me fala, mas eu não sou cristão. Meus amados, você não é cristão, mas você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. E você que está assistindo essa aula, se não é cristão, você está buscando ser, está buscando aprender, a ter conhecimento e começa assim a se relacionar com Deus. Esta é a nossa missão, apresentar para vocês a verdade, e através da verdade vocês começarem a se relacionar com Deus. É assim que funciona, as nossas aulas. Nós apresentamos a aula, orientamos, ensinamos segundo a palavra de Deus, para que você possa acolhê-la, para que você possa colocá-la dentro do seu coração e entender que nada que está escrito na Bíblia é para prejudicar ninguém, é para atrapalhar ninguém. Tudo que está posto ali é para te orientar, sem esconder, sem omitir nada, te explicando a realidade. E aí você vai começar a entender as coisas e vai se aproximando cada vez mais de Deus. Esta é a nossa missão, este é o nosso intuito, apresentar para você a coerência de relação, a coerência e o equilíbrio de tratamento entre as pessoas, conforme apresenta a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Sabemos, meus amados, que os pais, eles são os maiores responsáveis pela educação dos filhos. A parte igreja, a parte a escola,
os pais são os maiores responsáveis. E isso é demonstrado na vida adulta deles. Né? Por quê? Porque o comportamento dele vai estar basicamente de acordo com os seus. Sabemos que existem exceções, sabemos que existem filhos rebeldes, nós já estudamos isso em em aulas passadas, mas nós temos que entender que o nosso ensinar, o nosso tratar, o nosso fazer, o nosso exemplo, ele vai cuidar e vai ser demonstrado pelo comportamento deles, de acordo com as reações diárias que eles vão tendo com as pessoas, a comunhão, o comportamento no sentido de tratar as pessoas, o respeito. O pai, como base familiar, ele oferece à criança o que ele oferece confiança e ele oferece também amparo aos filhos. E a ausência desta base sólida se torna um problema grave. Por quê? Porque eles sentem a falta dessa segurança. Eles sentem a falta desse equilíbrio, eles sentem a falta do ensino para que eles aprendam a gerenciar emoções, meus irmãos. E é isso altamente necessário para que ele se desenvolva e tenha uma boa vida adulta, sem correr riscos, sem passar por traumas. Né? A transmissão de pai para filhos de valores morais, meus irmãos, de uma fala educada, de uma fala correta, além desses princípios éticos, né? Segundo a palavra de Deus, é crucial, altamente necessário. Isso é indispensável para preparar uma criança, um jovem, um adolescente a se tornar um adulto. Vejam, meus irmãos, que no caso de Eli e no caso de Samuel, eles não dispunham de tempo para os seus filhos. Isso foi desastroso. Isso foi altamente desastroso. Não tenho tempo. Eu estou trabalhando, eu estou na igreja, eu estou na reunião. Você está em tudo quanto é lugar, mas você não está na sua casa, você não está com a sua família. Os seus filhos sentem falta disso. Entendam e aprendam isso. Você tem que acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Não é simplesmente deixar que a sua esposa faça. Não que ela vá fazer errado, não é isso. Mas é que você precisa estar junto, você precisa acompanhar. Você está deixando de lado não somente os seus filhos, mas também a sua esposa, que sente a sua ausência. Ela sente o conforto. Você provém ela de tudo aquilo que ela necessita. Mas a vida não é apenas isso. A vida não é apenas isso. Eu conheço pessoas que são ricas e são frustradas. E conheço pessoas pobres e felizes. É dessa maneira. Nós não precisamos ajuntar nada, nós não vamos levar nada desta terra, nós precisamos nos manter, nós precisamos viver a nossa vida. É lógico que Deus não quer te ver com falta de nada, então Ele vai prover os meios e você, com a sua força de vontade, com a sua ambição certa, ambição correta, você vai buscar melhorar de vida. Isso não é ruim, não é pecado, né? É dessa maneira, tá certo? Então, meus amados, não permita de maneira nenhuma que este problema ou qualquer outro interfira na sua relação com a sua família, com seus filhos, ao custo de que eles se percam no caminho do Senhor, como aconteceu com o exemplo que está sendo dado aqui dos filhos de Eli e de Samuel. Né? E ainda tem que ter muito bom senso e muito respeito para que eles possam entender o que é de verdade um bom relacionamento. Isso deve partir de você. É você que tem que estar insistentemente lutando por isso, a sua esposa, toda a sua parentela, porque não é só você e a sua esposa que influencia nisso. Não é só a sua esposa e você que influencia nisso, não. O irmãozinho influencia, o tio, um amigo próximo que está continuamente ali também influencia nisso. Então você precisa prestar muita atenção nisso. Fica muito claro, meus amados irmãos, que os pais que tratam os filhos sem sentimentos, com má vontade e até mesmo com uma certa isenção de responsabilidades, onde o filho o obedece pelo medo, obedece não pelo amor e entendimento da educação
e preparo para o mundo, né? Os filhos, eles obedecem ele pela braveza dele, por aquele nervosismo, por aquela imposição, aquela cara feia. Ah, meu pai, eu já conheci ele só pela cara. Meus amados, não é desse jeito. O filho tem que conhecer o pai pelo amor, mas tem que conhecer o pai também pela orientação. Pela orientação. O pai tem que direcionar o comportamento e a relação do filho com todas as coisas para que ele seja uma boa pessoa no futuro, para que ele esteja bem, para que ele possa se sentir bem. Não podemos nos isentar disso em hipótese alguma. Ou em hipótese alguma, meus amados. É isso, que a ausência disso que eu digo para os irmãos, a ausência desse bom tratamento é que vai levar os seus filhos a um desvio de conduta, a uma rebeldia extrema, vai levar eles a se afastar de Deus, se afastar de boas pessoas. Ontem, inclusive, eu falei na igreja que o local onde a gente frequenta muitas vezes mexe totalmente na nossa vida. Então, se você frequenta um lugar ruim, você vai se tornar uma pessoa ruim. Se você frequenta um lugar bom, você vai se tornar uma pessoa boa. Aonde você está, vai estar te preparando para momentos para você permanecer e ficar ali. Então, se você está num lugar de bagunça, você vai dar aquele sorriso lá de 10, 15 minutos e vai perder a sua eternidade, vai perder a sua relação com Deus. É difícil, né? É difícil. Isso vai levar realmente ao afastamento do Senhor. E aí a pessoa vai se rebelar contra tudo aquilo de que eles discordam. Efésios 6, no versículo 4, meus irmãos, diz que nós não devemos provocar os nossos filhos, mas sim criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, através daquilo que Deus ensina. E é isso que nós temos que fazer, meus amados. Há também aquele pai, como eu vou dizer, aquele pai que é muito permissivo, ele deixa o filho fazer tudo. O filho quer virar de ponta cabeça na casa dos outros, vira, quer empurrar a cadeira, empurra, quer jogar a bola no vidro lá de propósito, ele joga, né? O pai dá toda a liberdade para o filho, para que eles decidam sobre o que quiserem, como quiserem. Isto, meus irmãos, será muito desastroso. É uma tolerância sem fim, onde os filhos se sentem, na verdade, eles vão se sentir bem, felizes e tal, mas na verdade, no íntimo deles, eles estão se sentindo ali abandonados, no sentido de quê? De orientações. Ele vai chegar a um ponto que ele vai se deparar com uma situação que ele não sabe o que fazer. Nós em casa, por tratarmos o filho desse jeito, nós estamos ali sempre fazendo da maneira como ele quer. A hora que ele encontrar um confronto, ele vai se perder. Ele não vai se achar naquela relação. Né? Não vai se achar, porque ele não foi orientado, ele não foi preparado, não foi ensinado pelo pai. E preparo, o pior que isso, né? Eles se sentem até, como é que eu vou dizer para vocês, aqueles reis mimadinhos que são exaltados pelos pais, né? Eles crescem como? Eles vão crescer egocêntricos, egoístas e se sentem poderosos e donos de todos. Donos de todos, né? Onde para ele o que basta é a sua satisfação pessoal, acima de toda e qualquer outra coisa ou pessoa. Eles crescem sem correções, eles crescem sem conselhos, eles crescem sem exemplos, sem preparo nenhum para o convívio social, que hoje é extremamente necessário. Aliás, não hoje, né? Em todos os tempos, extremamente necessário. Eclesiastes, isso mesmo. 8:11 diz que o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Inteiramente disposto a praticar o mal. E é nossa obrigação zelar para que isso não aconteça com os nossos filhos. Aliás, com o filho de ninguém, não é verdade? Com o filho de ninguém. Nós não queremos o mal para criança nenhuma e para o filho de nenhum ser humano. Afinal, Deus quer que todos se salvem, né? Aquele filho que a gente não tem o devido zelo com ele vai ser pai uma hora, ele vai ser pai. Em algum momento da vida dele ele vai ser pai. E assim, estes maus costumes que nós permitimos que ele tivesse, vão se perpetuar, vão se passar para os filhos deles. Eles vão agir da mesma maneira,
permitindo que os filhos sejam da mesma forma. E não é isso que nós queremos. Nós, como pais que somos, nós amamos os nossos filhos, amamos as nossas esposas e nós queremos que tudo se vá bem. E para que tudo se vá bem, nós precisamos estar praticando verdadeiramente as coisas que nós estamos ouvindo aqui hoje como aconselhamento, né? Meus queridos, entendam que uma má criação por parte dos pais é muito prejudicial a todos, muito prejudicial a todos. Eli, por exemplo, criou seus filhos para serem profanos, chamados filhos de Belial, como nós já falamos, né, que significa o quê? Tem vasto o significado desse nome. Significa profano, inútil, chefe de demônios, Baal, pervertido. Veja que o pai é um representante de Deus dedicado ao extremo a Deus, acabou por deixar de orientar seus filhos. Deixou de conviver com seus filhos da maneira correta, tornando-se assim um pai relapso e ausente. Não permita que isso aconteça com você. Vejam, portanto, meus amados, que devido a isso, os filhos dele não conheceram o Senhor. Ele, sacerdote, por mais de 40 anos que ele era, e seus filhos, Hófni e Finéias, que mesmo convivendo com esta relação sacerdotal do pai, não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. Ele falhou e muito nos ensinos, né? Falhou demais, né? Nós precisamos aprender, meus amados, até aprendemos, inclusive aprendemos em aulas anteriores, que em muitos casos, mesmo o pai e a mãe orientando e ensinando, foi o caso de Sansão, nas aulas, né, em uma das aulas passadas, vocês lembram? O filho deixou de fazer aquilo que ele aprendeu por sua própria escolha. Os pais orientaram, ensinaram, ele era nazireu, né, e ele quebrou o seu voto de nazireado e acabou perdendo a sua força, perdendo o seu poder, né, mesmo tendo sido muito bem orientado pelos seus pais. Né? Ele deixou de fazer aquilo que aprendeu por sua própria escolha, por sua própria conta. Mas aqui nós percebemos que não é o caso. Aqui foi a total ausência de relacionamento e ensino, meus irmãos. Existia o conselho, existia o amor na relação. E acontece hoje também. Hoje tem o conselho, tem o amor. O pai os repreendia, né? Isso tem a leitura, está em 1 Samuel 2, de 12 a 36, quando o pai repreendia, o pai tentava corrigir, mas de uma maneira muito branda, ele não orientava, ele não era tácito, ele simplesmente falava, né? Essa leitura ela vai trazer muita informação para vocês sobre estes fatos. 1 Samuel 2, de 12 a 36. Nós percebemos ali que Eli aconselhava, mas dava a impressão de amar mais aos filhos do que a Deus. Dava a impressão que ele não queria tanto criticar os filhos. A falta de contato, a falta de ensino, a falta de direcionamento fez com que ele exagerasse na relação e no amor pelos filhos. Então ele não os criticava, ele simplesmente aconselhava, chamava a atenção. Né? Quando eu falo não criticava, era assim, eu quero dizer que ele não era enfático nesta relação com os filhos. Né? 1 Samuel 2 e 29, 1 Samuel 2 e 29, meus amados, fala o quê? Fala que ele honra os filhos mais do que a Deus, honra os filhos mais do que a Deus. Né? E Deus ainda traz ali uma acusação, né? Mas tu, ou seja, você e eles estão engordando das melhores ofertas que o meu povo de Israel apresenta a mim. Então ele também estava usufruindo disto tudo. Então vejam que ele também tomou proveito dos maus feitos dos filhos. É uma relação muito complicada, né? Uma relação difícil até da gente entender, mas eu acredito que ela fica clara aqui. O deselo dele para com o ensino dos filhos fez com que os filhos se afastassem dos caminhos do Senhor e se aproveitassem dos sacrifícios. E ele também se alimentava desses sacrifícios.
né, daquilo que os filhos levavam para ele. Então vejam que bem assim no momento e na idade certa, Eli e Samuel, eles exerceram suas atividades paternas, tá? Nem no momento e idade certas. E qual é que é o momento e a idade certa para nós exercermos a relação com os nossos filhos? Já falei, desde o ventre. A educação começa desde o ventre, desde o seu comportamento na relação com a esposa, na relação com o bebê ali, passar a mão na barriga, acariciar, conversar. E depois, quando nasce, desde o primeiro momento, as orientações, as boas conversações, o que se fala, quando ele já começa a entender, quando ele já começa a falar assim, não conversar assuntos bons, coisas alegres, coisas felizes, mas fazer as correções a partir daquele momento também. Então, a idade certa é desde o ventre, e a partir dali esta relação deve existir. E as correções também devem existir. Não estou mandando aqui ninguém agredir ninguém, bater ninguém, nada. Correções, orientações verbais. Verbais, é isso que nós precisamos, correções verbais, para que nós possamos exercer o quê? A nossa autoridade paterna. A mãe exercia a sua autoridade materna, né? Seus filhos, eles ficarão vulneráveis e propensos à fraqueza da carne, se isto não acontecer, meus amados. Vulneráveis e propensos às fraquezas da carne. O mundo influencia muito mais do que nós. Então nós temos que ser muito enfático nessa influência. Temos que buscar mesmo esta influência. Estes dois sacerdotes, eles se isentaram das responsabilidades e, por fim, acabaram por pagar o preço desta ausência. Portanto, meus queridos, se façam presentes na vida de seus filhos e ajudem sempre, sempre que possível, um jovem. A presença dos filhos, sempre que possível, ajudem um jovem. Nós fazemos isso na igreja, nós passamos para ele a palavra de Deus e orientamos de acordo com o que é certo, mas a orientação é dos pais. A igreja pode colaborar, a escola vai ajudar, vai colaborar, vai passar conhecimento, mas os pais é quem definem quem vai ser o seu filho no futuro. Na verdade, são os pais que fazem isso através de ensinos, orientações, através de relacionamento, através de demonstração de relacionamento, demonstração de respeito, demonstração de amor, de carinho. Aconselho sempre e leve os princípios da palavra de Deus a eles, a todos quantos te derem esta oportunidade, leve também, mas principalmente aqueles da família, meus irmãos. Nós vemos assim que filhos de líderes não devem ser abandonados, nem tampouco privilegiados. Nem abandonados, nem tampouco privilegiados. Eu falo aqui de filhos de pastores, no caso aqui nós estamos falando de sacerdotes, porque a aula de hoje é para sacerdotes, eu estou ampliando o conhecimento disso e trazendo para nós, para as pessoas que estão aí assistindo a aula, né? Mas é isso, eles não devem ser abandonados, mas também não devem ser privilegiados. É o mesmo para o seu filho, sacerdote ou não que você seja. Pastor ou não, diácono ou não, presbítero ou não, obreiro de uma igreja ou não. Seus filhos não podem ser abandonados, mas eles também não podem ser privilegiados. Você tem que ensinar ele a ganhar, você tem que ensinar ele a perder. E você tem que ensinar principalmente para ele o amor de Deus. Principalmente para ele o amor de Deus. Você recepciona o amor de Deus, transmite para ele, ele começa a recepcionar o amor de Deus e vai transmitir para as pessoas. É dessa maneira que a palavra de Deus nos apresenta, né? Seus filhos, eles são, antes de tudo, meus amados irmãos, como o filho de qualquer outra pessoa, como o filho de qualquer outra família. Eles são crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos que precisam de cuidados pastorais e familiares. E assim deve ser. Não deixe de orientar seus filhos, né? Esses cuidados familiares e pastorais têm que ser tão eficientes e eficazes na área espiritual como na área social.
na área espiritual e na área social também, ao custo de, se você perder esse controle, seus filhos podem perder o bom senso. Você perde o controle, eles perdem o bom senso, perdem a razão, perdem o caráter, né? Como resultado, meus amados, de tudo isto, como resultado de tudo isto, com o sacerdote Eli, né? Os filisteus atacaram e roubaram a Arca da Aliança, mataram os seus 2 filhos, e Eli, ao receber a notícia, ele caiu da cadeira e também morreu. Mas certo é que a sua fé era grande demais, muito grande, porque o que fez cair e morrer, ele teve a lesão no pescoço e morreu, né, na verdade não foi nem pela morte dos filhos, mas foi pela captura da Arca da Aliança. Isso foi o que causou a sua queda e a sua morte. Isso está lá em 1 Samuel 4, 1 Samuel 4, versículo de 12 a 18. Já os filhos de Samuel perverteram a justiça e foram a causa do pedido de um rei. Naquela época Israel não tinha rei, eram os sacerdotes, e aí toda aquela ganância, toda aquela relação dos filhos de Samuel com o povo de Israel fez com que os anciãos pedissem ali a constituição do rei. E aí ele constituiu Saul como rei, né? Então é uma história bastante interessante, é um fato histórico bastante interessante dessa relação. Eu creio que vocês tenham entendido a nossa intenção aqui, que é falar para que vocês tenham muita comunhão com seus filhos. Não se permitam fazer ausente, que vocês vão pagar o preço. Tá bom? Então eu queria que vocês guardassem isso dentro da mente de vocês, pensassem a respeito disso e transformassem o coração de vocês. Aqueles que estão ouvindo e não conhecem ainda a Deus, busque essa relação. Tem muito ensino, tem muito conhecimento na palavra. Tem muito ensino, muito conhecimento, e isso vai melhorar muito a sua vida. Você, com isso tudo, vai conseguir trazer paz para dentro do seu coração e vai conseguir trazer um pouco mais de relacionamento de você com a sua família. Isso é crucial. Isso é crucial. Relacionamento com a sua família, relacionamento com a sua igreja, relacionamento com a escola dos seus filhos, com os professores. Você tem que ter uma vida conjunta, um relacionamento de vida muito grande para que não aconteça nada que vai te contrariar no futuro, que vai te decepcionar. Nós vemos aí hoje pais em delegacia chorando, em presídios visitando filhos, e a gente entende, existe a influência externa, mas muito disso também é a má percepção do pai com relação ao que está acontecendo com o filho. O filho que sai de casa e volta à tarde e deixa para ali, não quer saber, não está nem aí, é porque alguma coisa aconteceu nesse contexto. Do momento que ele estava ali na barriguinha da mãe, até o momento que ele chegou naquela idade que ele se rebelou. Alguma coisa aconteceu. E normalmente é a ausência de relacionamento, ausência de comunicação, ausência de amor por aquilo. Você ama mais outras coisas do que aquilo, ou tem necessidade de mais outras coisas do que aquilo. Eu preciso sustentar a minha família, mas a hora que você chegar em casa, fica mais uma horinha acordado, conversa com ele, passa a mão na cabeça, bate papo, ensina, orienta, explica por que é que você está trabalhando, por que é que você está ausente. Com certeza isso vai mudar a relação com o seu filho. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E na próxima semana nós estaremos novamente falando com os irmãos. Na próxima semana nós teremos outra aula. Paz do Senhor a todos.